Saúde no Ar. Começando com o especialista. Juntos com você, no programa Saúde no Ar, com transmissão ao vivo pelo Facebook, também pela Rádio Excelsior da Bahia, Rede Excelsior de Comunicação e Rádio Web Saúde no Ar. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, de reportagens, em alusão ao Setembro Amarelo, que faz um alerta à questão da prevenção ao suicídio. Hoje, o nosso bate-papo é com Alan Carneiro, coordenador de saúde mental do município de Salvador, aqui presente com a gente em estúdio. Mais uma vez, bem-vindo ao Saúde no Ar. Muito obrigado. Também participando com a gente por telefone, ele que se colocou também à disposição para responder às suas dúvidas, o Dr. Albinor Fonseca, ele que é médico psiquiatra. E está aqui com a gente também, psicanalista, está na ponta da linha participando com você. E você, ouvinte de casa, o Albinor nos escuta, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia para você, Patrícia, bom dia para os ouvintes. Uma alegria falar com vocês para trazer à tona, né, para os nossos ouvintes, informações sobre esse problema que já é considerado o mal do século, né? Já há muito tempo ouvimos falar que a depressão vai ser um problema de saúde mais comum, que mais preocupa as autoridades de saúde. E por que será? Quero ouvir tanto do Dr. Albinor quanto do Alan, quais são os fatores, né, que indicam isso, né? O que está por trás? Quais seriam as causas do aumento da depressão? Dr. Albinor, quer começar? Bom dia. Pode ser, sim. Então, vamos lá. Por que, né, o número de pessoas com depressão vem aumentando cada vez mais? O que pode estar por trás como causa desse fenômeno? Pensamos um pouco nas questões psicanalíticas, e não se pode abrir mão dessas ideias. Há um texto de Freud que levaria muito a isso, que seria o mal-estar na civilização. Então, isso contribuiria de forma significativa a esse mal-estar causado pelo preço que se paga para manter uma sociedade em si, uma sociedade civilizada. Outras causas existem aí já nas situações de bipolaridade, que isso estaria ligado a determinantes genéticos. Mas, no todo, essa coisa do social tem uma influência significativa, e aí, considerando o social, situações que determinam o estresse na pessoa e, consequentemente, vão levar à depressão, que cada dia sobe mais. Alan, olhando um pouco para os dados indicativos, claro que a Secretaria e a Coordenação da Saúde Mental deve estar atento a isso, porque são os dados, tudo aquilo que notifica, isso também vira política pública, né? E o que os dados apontam, o que o trabalho de vocês tem mostrado aqui na capital baiana, o que tem levado as pessoas a problemas como a depressão? A gente tem observado com muita frequência, como o Dr. Albinor acabou de falar, que os fatores que causam a depressão são diversos. A gente pode pensar em fatores da vida cotidiana, da vida em sociedade, e nessa vida em sociedade tem alguns grupos que se mostram mais vulneráveis. Esses dados apresentam para a gente que tem uma parcela da população que tem adoecido mais por conta de depressão, que tem tentado mais suicídio, por estarem mais vulneráveis a esses determinantes sociais, como questões relacionadas ao desemprego, a mudança, né, as migrações, tanto dentro do território nacional quanto fora do território nacional. Então, esses fatores sociais acabam agravando. Então, a gente pode pensar que tem alguns grupos, você pergunta o que é que temos de informações sobre isso, que tem alguns grupos muito vulneráveis. E aí, esses grupos seriam as pessoas LGBTs, têm sofrido e têm apresentado depressão com alguma recorrência. Os indígenas têm apresentado e associado ao consumo de álcool e outras drogas. E é um elevado número de tentativa de suicídio e ato consumado de suicídio. Pessoas vivendo em situação de rua, pessoas negras. Então, temos um número de condições sociais que vulnerabilizam alguns grupos, e esses grupos sofrem mais desse estar na civilização, como Albinor fala, a referência ao texto de Freud.
Alguns grupos sofrem mais e por isso essa dor acaba se manifestando num quadro patológico como uma depressão e algumas vezes num suicídio ou numa tentativa de suicídio. Agora, como mudar os fatores, né, sociais? É algo muito mais complexo, depende de conjuntura, de uma série de questões. Isso não dá para frear e segurar isso. Como aqui, do ponto de vista clínico, a gente resolve então o problema. Se a sociedade tem a questão de estresse, o desalento, que inclusive tem colocado muito as pessoas ultimamente, todos os problemas, desemprego, tudo aquilo que você fala, violência urbana também, a sensação de insegurança, enfim, se tudo isso é mais difícil, mais complexo de resolver, como que a gente resolve isso do ponto de vista clínico, né? Dá para prevenir depressão, doutor Albenor? O que seria? O que pode falar de prevenção? À medida que, a nível de prevenção, uma situação de vida menos estressante favoreceria o não surgimento de depressão. Mas em muitas situações isso independe do indivíduo em si. Atualmente nós estamos vendo a situação do país em que a economia, a meu ver, está caótica. Claro que isso leva a um nível de estresse muito elevado. As pessoas não conseguirem emprego, as pessoas não estarem trabalhando, as pessoas muitas vezes precisando prover situações familiares, vão responder muitas vezes de uma forma depressiva. Claro que isso não são todas as pessoas. Claro. Existem pessoas que são naturalmente mais vulneráveis. Sim. Outras nem tanto. E embora se a coisa se agrava muito, esse número só tende a aumentar. Alguém já disse em um determinado momento que uma das partes mais sensíveis do ser humano é o bolso. E chegar em casa eu não ter condições de bancar as coisas básicas é uma situação terrível. E isso se observa nas clínicas privadas, isso se observa nos postos de saúde da rede pública. É realmente muito complicado. Agora, então, como dar conta disso, né, Alan? Como é que a rede se estrutura? Porque, como o bem falou, as escalas da depressão tem para aquele paciente que está num estágio e que é possível mantê-lo em casa. O que a rede oferece em termos de práticas integrativas ou de solução para esse estágio? E aquele não, que está realmente mais agravado, que tem um processo talvez de surto ou com problemas mentais mais graves, o que a rede oferece? Como é que está estruturada hoje o atendimento à saúde mental no município de Salvador? Essa é uma pergunta bem importante, porque é bom que o ouvinte fique cada vez mais claro o que é a ideia do cuidado em saúde mental que é proposto pelo município, porque é uma proposição do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, para organizar a atenção e o cuidado às pessoas que têm diversos problemas de saúde. Hoje nós falamos de uma rede de assistência em saúde, com diversos pontos de atenção, com diversos serviços, e que esses serviços oferecem assistência a depender do nível de complexidade da necessidade de saúde da pessoa. Então vamos pensar que temos problemas de saúde mental em um nível leve, em um nível moderado. Essas pessoas podem ser cuidadas em pontos de atenção da atenção básica, que a gente tem espalhado pela cidade mais de 90 unidades de saúde da família, mais de 50 unidades básicas de saúde. Então essas equipes de atenção primária devem oferecer cuidado, já que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é a porta de entrada de toda a rede de assistência. Então é um número bom de serviços que pode oferecer cuidados, que deve oferecer cuidados, e se entende que não pode, já que o caso é mais complexo, deve encaminhar para a rede especializada. Aí no município a gente conta com serviços especializados, são 14 CAPs, no total são 19 CAPs municipais, das diversas tipologias, que estão disponíveis e dispostas para tratar e cuidar das pessoas que já têm a doença instalada, né, e que precisam de atendimento. Um pronto atendimento psiquiátrico específico que fica nos barris, que oferece cuidado em momentos de crise. Além disso, temos alguns hospitais de referência, alguns hospitais especializados. Esses são os dispositivos que estão espalhados pelo município de Salvador para cuidar das pessoas que já adoeceram, né, em algum nível, seja num adoecimento leve ou um adoecimento grave. Essa pessoa precisa ser avaliada por um profissional de saúde
para indicar o tratamento mais adequado e aí nesses pontos de atenção da rede que eu acabei de falar agora. Bom, você ouvinte que ligou o rádio agora, nós estamos aqui, o Alan, ele coordena aqui no município de Salvador toda a área da saúde mental. Então, se você teve alguma experiência positiva, negativa, enfim, tem algo também a dizer em relação à sua visão sobre esse tratamento, às vezes também esse trabalho de cogestão, a comunidade muitas vezes ajuda muito o gestor trazendo o problema, trazendo aquela vivência que teve e ajudando a buscar soluções. Então, ligue pra gente, 3328-7666, mande a sua pergunta pelo WhatsApp 99681-3998 e vamos falar sobre depressão, sobre saúde mental. Voltando ao doutor Albenor, que está com a gente na ponta da linha, a depressão, ela se encaixa dentro do quadro das doenças mentais. Como que a gente caracteriza e identifica um paciente com diagnóstico fechado de depressão, de um quadro depressivo? Sim, a depressão é uma doença psiquiátrica. E um dos fatores preponderantes é o nível de tristeza que o paciente apresenta. Porque repare uma coisa, tristeza é uma condição inerente à espécie humana. Então, alguém que passa por alguma coisa mais desagradável, ele está triste. Se essa tristeza se exacerba, se essa tristeza fica muito forte, aí já não se enquadra como uma situação de tristeza. Aí tem duas situações. Uma que é uma situação, de certa forma, fisiológica, que são as situações de luto, quando há uma perda objetiva, e outras quando, independente de perdas dessa ordem, a pessoa fica com uma tristeza exacerbada e aí se diagnostica como depressão, que surge muitas vezes como uma tristeza profunda, às vezes com falta de apetite, às vezes com apetite exagerado, desânimo, autoestima muito baixa e uma entidade chamada anedonia, que é uma completa falta de prazer pelas coisas. É aquela pessoa que queria muito alguma coisa e de repente consegue, mas está num momento depressivo e aquilo lhe é completamente indiferente. Nesses casos, isso merece uma abordagem profissional e, muito frequentemente, com o uso de medicações às quais a maioria das pessoas respondem bem. Ok, obrigada. Vamos também às perguntas dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte na linha, Ivan, aqui já chegando pelo WhatsApp, muitas perguntas. A Lu, lá de Camaçari, um abraço para você, tá, Lu? Vamos responder sim, ela quer saber onde encontrar psiquiatra, especialista em mudança de comportamento no idoso. Se há um serviço especializado aqui na capital baiana ou no estado da Bahia para atender essa parcela da população, tá? Ela comenta que tem uma paciente, uma pessoa idosa, que está com distúrbio de humor, também, enfim, entre outras questões. Obrigada, Talu, vamos responder já. Antes tem ouvinte na linha, bom dia. Amiga? Estamos te ouvindo. Oi, quem tá falando é Kelda de Águas Claras. Kelda? Alda. Alda. Ele Ok. tava falando aí sobre esse negócio do CAPS. Nós temos um CAPS aqui, perto do Eládio Lassé. Ele realmente não atende a necessidade. Quando ele começou era diferente. Era a semana toda tinha atividade dessas pessoas especiais. E eu tenho uma colega, uma irmã da igreja, que ela tem uma filha que tem um problema seríssimo. Ela é agressiva quando ela está no estado dela de agressão. Ela pega a faca, ela quebra tudo dentro de casa. E para ela internar essa criança, essa jovem, ela tem que pedir, recorrer à justiça. Então como é que fica isso, Patrícia? Ela coloca em risco a vida da família toda. Você vai falar com a pessoa certa que está aqui te ouvindo, já vai te dar a Obrigada. resposta. Paciente com agressividade, tem indicação de internar, os CAPs têm esse serviço também. Como é que tira uma pessoa da crise, até para não colocar a própria vida e a vida das pessoas próximas, né, em relação à questão da segurança, ser uma ameaça para ela e para a comunidade. Outra pessoa na linha, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu não gostaria de dizer. Uma anônima, tranquilo. Tudo bem. Agora, eu tenho problema de depressão e mais o problema do humor, que eu tomo lítio todos os dias. Não deixo de tomar meu lítio. Eu posso até deixar de tomar café, mas o lítio eu não deixo. Sim. E, assim, tem dia que eu estou de boa, mas tem dia que eu engulo mosquito, e tem dia que eu engulo boi, tem dia que eu não engulo mosquito. Sim.
Mas o problema maior é porque eu tinha psicóloga, mas é uma dificuldade tão grande, a gente fica só se socando em remédio. Às vezes eu já tentei fazer uma tabela para mim, aí aparece alguns cursos na Rádio Excelsior, aí o equilíbrio, não sei o que, eu digo, vou fazer esse curso para ver se eu dou uma melhorada. Sim. Faço, dou uma melhorada. Mas falta muito ainda. Esse hospital do Largo do Tamarineiro teve para fechar, foi preciso a gente fazer movimento. Quer dizer, aí tem uma emergência que a pessoa só atende homem. Mulher não pode ficar na emergência. Homem chega lá, fica internado. Se for o caso de uma mulher, já não pode. Toma uma injeção, manda para casa. E como é que mantém, né, o equilíbrio numa situação dessa? Fica difícil. Obrigada. Pelo menos um psicólogo, eu tinha uma psicóloga, hoje eu estou batendo, eu já tenho mais de um ano numa fila. Aí fica todo dia botando, tem psicólogo, não tem. Quando a gente chega lá que não tem, aí que é o quê? Que a gente fica com bom humor, Não, e já não é bom. Quando chega lá não tem, aí pronto. Piora mais ainda a situação. Muito obrigada. Nós falamos que um dos fatores é exatamente essa situação, né, social que se agrava. Vamos então responder aos nossos ouvintes. Tá? O Dr. Benot também está na linha, pode dar a contribuição, mas a Alda falou do CAPS, que não funciona, né? E depois teve essa ouvinte que falou da adolescente que é agressiva, como tratar numa situação como essa. A Alda não falou do idoso? Sim. Teve uma primeira pergunta sobre o idoso, né? Uma pessoa que tem... Foi Lu, lá de Camaçari. De Camaçari. Lu perguntou sobre um serviço de referência. Lu, eu indico, né, que você procure o serviço médico mais próximo, que essa pessoa idosa seja avaliada por um profissional de saúde, e esse profissional de saúde vai indicar o serviço mais adequado para que ela faça o tratamento. Eu sei que aqui em Salvador a gente tem um centro de referência de atenção ao idoso, que é o CREASE, e esse serviço é um serviço de excelência, inclusive. Mas para ter acesso a um serviço especializado é muito importante que primeiro você tenha uma avaliação médica para te indicar que esse serviço é o necessário para você e que a sua questão não pode ser resolvida na primeira assistência. Em relação aos CAPs, a Alda que fez o questionamento, tem algumas pessoas sim, Alda, que vão fazer comportamento agressivo, agitação, vão querer se machucar ou machucar outras pessoas, vão fazer crises, né, como a gente chama, por conta do sofrimento que vive. E o lugar mais adequado que hoje temos em previsão de cuidado para essas pessoas seriam as urgências, né? Se está no quadro agravado, se está no momento de sofrimento intenso, que não dá conta, que tem agressividade muito envolvida, é importante que a família encaminhe essa pessoa para um pronto atendimento, e de preferência a gente tem um serviço que é o pronto atendimento psiquiátrico, que fica no Garcia ali, no 5º Centro. Esse serviço pode dar a assistência a crise nesse momento e depois retornar ao serviço, que é o CAPS Águas Claras, como você está referindo, para que o atendimento seja continuado. Tá. Vou só fazer interrupção antes da outra pergunta aqui da ouvinte, né, que ela falou com relação à anônima, quando ela diz como manter o humor. Ela já tem humor que varia muito, pode ter distúrbio de humor, podemos ouvir inclusive o comentário do médico, né, presente também com a gente, doutor Albenor, sobre essa variação de humor dele. Ela diz como posso manter o humor se mando procurar psicólogo e eu procuro os postos de saúde pelo SUS ou lugar para atendimento psicológico pelo SUS e não encontro. Mas antes de responder essa anônima, Alain, tem um ouvinte também participando aqui pelo WhatsApp, e aí vai para o Dr. Albenor essa pergunta. Tem uma filha de 16 anos que não sai de casa, deixou a escola, não faz mais nada o que ela gosta, como por exemplo dançar. Tem medo de tudo. Fui à escola e não tive apoio da escola, não levaram meu caso a sério. Nem encaminhamento. Onde posso ajudar minha filha de 16 anos? O que pode fazer? O que esse adolescente pode estar? Como é que a gente pode, claro que não pelo rádio, dar um diagnóstico, mas esse estado de apatia, de não querer fazer nada, pode ser aí um sinal de depressão? Sim. Mesmo tão jovem, né? 16 anos. Pode ser um sinal de depressão, mas não necessariamente isso é depressão. Claro que teria que ter uma avaliação com alguém que visse essa pessoa, porque existe uma série de patologias, uma série de doenças que incidem nessa faixa etária. Tendo depressão, mas geralmente mais fácil ter uma abordagem psiquiátrica com uma resposta. E ainda que não seja,
depressão, pode ser um outro tipo de doença, que vai carecer também de um tratamento. E quanto mais cedo essa pessoa for tratada, melhor é o prognóstico para ela, melhor é a possibilidade dela ficar bem ou não ficar tão grave no futuro. Ok, até evitar, já que estamos no Setembro Amarelo, de alerta ao suicídio, uma pessoa com essa situação não quer mais nada. A gente pensa, né, que pode levar também, ser encaminhada, não estou dizendo que vai acontecer, a gente nem quer que isso aconteça, e por isso mesmo a preocupação dessa mãe, porque ela ouve todo dia na mídia. Pessoas que estavam com esse quadro não foi tratada, e um dia o pior acontece. Então, Alan, com o que responder dentro da capital baiana? Uma mãe como essa que fala de uma filha que está agressiva, a outra de uma filha que está totalmente apática. Ela pergunta, o que eu faço? Onde caminhar? O que dizer para ela? Eu trouxe algumas orientações quanto a pessoa que está com agressividade, que pode estar num momento de crise, que temos um pronto atendimento psiquiátrico, além de todos os pronto atendimentos espalhados pelo município. Esse é de referência e essa pessoa pode ser encaminhada para lá. Num caso, né, de agudo sofrimento, de agitação psicomotora, onde a pessoa não consegue controlar os comportamentos, fica muito agitada, é importante que o SAMU seja solicitado para atender e levar ao ponto de atenção mais adequado. Quanto ao ouvinte que falou em relação à variação do humor, a necessidade de remédio psicólogo, creio que seja muito difícil lidar com essas variações de humor tão frequentes, né? Creio que seja também, e é difícil quando procuramos o serviço de saúde e a nossa demanda não é atendida prontamente, mas eu gostaria de te informar que temos o serviço à disposição que eu falei. Procura o serviço de saúde mais próximo da tua residência, unidade básica. Mas lá teria psicólogo, que é a CAPS. questão dela fez. Claro que na unidade está lá estruturada a equipe da saúde da família, que tem a enfermeira, acho que tem a equipe de área odontológica também, tem o clínico geral, mas psicólogo, que é a questão específica, estamos no Setembro Amarelo. Onde uma pessoa que não tem plano de saúde, que não pode pagar uma consulta particular de um psicólogo, de um terapeuta, sendo usuário do SUS, que é esse sistema universal, diz, bom, estou com um problema, ou apareceu um problema em mim, ou alguém da minha família, o quadro de depressão, vou tratar pelo SUS, onde? Aqui em Salvador. Atendimento psicológico Eu vou gratuito. reiterar a informação. É importante que essa pessoa passe por uma avaliação pelo profissional de saúde mais próximo. Então procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Lá você vai ser avaliado e o profissional que te avaliar vai te encaminhar para o tratamento mais adequado. Se for necessário um acompanhamento com psicólogo ou outro profissional, né, de saúde mental, temos uma rede de serviços, dentre os CAPs, centros de saúde mental, ambulatórios especializados em psiquiatria, centros para tratar pessoas que têm uso abusivo de álcool e outras drogas. E esse profissional, quando avaliar a necessidade, será feito o encaminhamento. Especificamente, temos 3 grandes centros de saúde mental espalhados pela cidade de Salvador, que tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem médicos psiquiátricos, tem enfermeiro. Então, tem equipes multiprofissionais que estão à disposição para cuidar dos casos que, sendo encaminhados, essas equipes estão prontamente, claro, dentro da limitação de cada equipe de saúde, de cuidar de uma quantidade de pessoas. Uma conversa que estávamos tendo mais cedo é que os recursos da saúde eles são finitos. Sim. Nós temos limitação. Então, seria interessante que a gente pudesse expandir a rede e ter pontos de atenção com psicólogos, com médicos especialistas em todos os distritos, todas as regiões de saúde da cidade. Infelizmente, isso não é possível. Por isso, temos em pontos estratégicos, serviços especializados, e quando eu reforço que é importante procurar o posto médico mais próximo, o pronto atendimento, né, o serviço de saúde mais próximo, é que lá você vai ser avaliado e encaminhado daí para o serviço especializado. Então é isso, como é que está estruturada então a rede de serviço público? Primeiro vai procurar a sua unidade de saúde da família na sua comunidade. A gente sabe que infelizmente a cobertura também não é ampla na capital baiana, não temos unidade de saúde da família, estratégia da saúde da família em todos os bairros, mas aí vai ter a UBS também, que é o posto de saúde, onde você vai lá, você vai ser atendido pelaquela equipe, e se seu caso for para um especialista na área de saúde mental, aí vai ser referenciado, não é isso? Ou a equipe encaminha, ou a equipe solicita que a equipe de saúde venha cá discutir sobre aquele caso, a depender da complexidade do caso que se apresente. Então, são diversas formas de compartilhar o cuidado, já que as unidades básicas
quando você disse que a gente tem uma cobertura pequena, nós estamos atingindo a meta de 50% de cobertura, né, de atenção básica no município de Salvador. É uma meta importante e o objetivo é atender a maior parte da população. Então, como esses serviços são em maior quantidade, estão espalhados pela cidade inteira, nada mais inteligente do que a população e nós orientarmos que esses serviços sejam procurados. É por isso que o Ministério da Saúde diz que esses serviços são a porta de entrada para a rede de serviços ofertada pelo SUS. Então a gente vê como boa notícia a ampliação até chegar a 50, mas considerando a capital, se a gente tem na capital essa situação, imagina o interior. Ainda acredito que a gente pode avançar mais e queremos dar essa boa notícia, tá? De fechar 50% pelo menos da atenção básica no município de Salvador, porque a comunidade precisa e merece. Voltando ao doutor Albinor, nós ouvimos aí, ouvintes falando em tomar medicação, internar, fazer práticas integrativas, meditação e outras práticas. Então, ou seja, qual é o tratamento indicado para o paciente com quadro depressivo? O tratamento indicado para as situações de depressão, o de escolha o mais rápido, o até mais fácil em relação à rede pública, é o tratamento psicofarmacológico, é a medicação. Isso não exclui uma abordagem psicoterápica. E aí pode ser feito pelo médico, pode ser feito pelo psicólogo, pode ser feito pelo serviço social. Teve uma pessoa, acho uma anônima, ela falou da zanga dela em buscar atendimentos e não conseguir. Ela falou antes que ela tomava carbonato de lítio, que ela esquecia tudo menos o lítio dela, que é uma medicação muito boa. O lítio é o estabilizador de humor melhor que existe. De todos eles, até o momento, é o que se mostra melhor. Existem outros muito bons, mas o lítio é muito importante. Agora, daí a ela não ficar zangada, a história é outra. Porque o lítio vai estabilizar o humor dessa pessoa, mas não vai anestesiar essa pessoa para a vida. Ela quer um tratamento e ela busca esse tratamento e ela não consegue isso. Claro que ela vai ficar aborrecida. Quem não ficaria? Isso não é doença. Doença seria ela procurar e achar que está tudo bem porque não consegue. Entendeu? Acho que ela deve manter mesmo a medicação dela, que com certeza, até pelo tipo de adesão dela, quando ela tem esse cuidado todo e não deixar de tomar a medicação, é porque ela está tendo uma boa resposta. Agora, daí a ela procurar uma coisa que ela acha que vai ajudá-la mais, e provavelmente ajuda mesmo, e não consegue, claro que ela tem que ficar zangada, e é essa zanga das pessoas, e é esse protesto das pessoas que vai transformar por tudo isso que está aí. Porque eu já trabalhei na rede pública, eu já vi situações muito piores do que agora, mas não nasci ontem para achar que agora está bom. Não está bom. Falta muito. Pois é, a caminhada é essa. Acho que é o compromisso de todos na gestão pública. As pessoas começam a se mobilizar, começam a pensar em quem votar, todas essas coisas que... Tá bom. Doutor, olha, voltando aqui então para o Alan, já finalizando quase a nossa entrevista, foi falado muito aí de medicação, né? O Albinor, inclusive, falou que a importância da medicação na manutenção do tratamento do paciente da saúde mental. Então, como é que isso está também em termos de rede, da disponibilização, da liberação da medicação para o paciente? Isso está tranquilo ou às vezes também falta? Aquele paciente que já estava estável, de repente, faltou a medicação. Uma interrupçãozinha rápida, Sim, que é importante e isso não pode passar. É uma coisa importante que as pessoas saibam que elas podem contar agora com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. isso. Um telefone 188, que previne muitas situações de suicídio, que é a situação extrema, que é o mais grave de tudo. Desculpe. Não, foi ótimo. Inclusive falamos já aqui no início do mês, né, do CVV, Centro de Valorização da Vida, mas que bom também que lembrou, já que estamos falando de depressão hoje. Então, a questão da medicação. Sobre a medicação, todos os nossos CAPs, que são serviços especializados, eles dispensam a medicação para aquelas pessoas que estão sendo acompanhadas no serviço. Além disso, os 3 centros de saúde mental
que o município possui, eles também dispensam a medicação necessária para o tratamento dos seus pacientes. Além disso, temos algumas outras farmácias abertas. Aqui na Carlos Gomes, lá no Distrito Sanitário Itapajipe, tem algumas farmácias que funcionam em serviços em centros de saúde grandes e que dispensam também medicamentos controlados, já que a atenção primária, os médicos da atenção primária fazem prescrição quando necessário para algumas situações de depressão mais leve, de transtornos ansiosos, de insônia. Então, os serviços, eles dispõem de farmácia, os serviços especializados dos CAPs, o centro de saúde mental também, e na rede, você precisando, o profissional que te prescreveu vai te orientar qual a farmácia mais próxima que você pode conseguir a medicação para tratar o problema que você está sofrendo. Então, também dispõe ali do tratamento, também a medicação, que é muito importante. Se faltar, se tiver alguma dificuldade, entre em contato. Tem a ouvidoria e os setores, né? Onde você pode direcionar. E às vezes pensa que aquele posto está tudo bem e às vezes não está. Então tem que saber se é uma questão pontual, se é uma questão da rede, falta de abastecimento e resolver o problema, porque a comunidade realmente precisa. Alana, agradeço muito a sua presença aqui. Acho que tem um compromisso, sim, da gestão de fazer melhorar. Como a gente sempre diz, saúde não tem preço, né? Mas tem um custo, né? E é difícil, é um desafio, mas estamos aqui também, já que estamos em campanha no Setembro Amarelo, nessa luta, né? Nessa esperança de que as coisas tendem a melhorar, e esse é um compromisso de todos nós. Muito obrigada pela presença. Nada, eu que agradeço a disposição e deixo um recado. Já que estamos no meio de Setembro Amarelo e que as causas do suicídio, a gente pode prevenir o suicídio, procure ajuda, procure o mais próximo, o professor, procure o profissional de saúde mais próximo, fale por um adulto, se você for adolescente, encontrar um outro adolescente com sofrimento que aponte para um caso de suicídio, procure ajuda, não deixe de falar sobre isso. Com certeza. Muito obrigada também, doutor Albenor Fonseca, médico psiquiatra, que também participou do programa. A quem agradeço sou eu pela oportunidade de me comunicar com você, comunicar com todas essas pessoas da audiência da Excelsior, que é muito grande. E é isso, né? A gente deixa então essa mensagem. A gente que agradece a presença. Nosso tempo estourou. 9 horas, 1 minutinho em Salvador. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã teremos um programa reprisado. Estarei com vocês lá trazendo flash direto do Congresso de TCI, Terapia Comunitária Integrativa. Beijo grande. Até segunda-feira, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.